Olá, olá. Confira as principais notícias desta quarta-feira a partir de agora aqui no Bom Dia Maranhão. Grande Ilha é a sexta região metropolitana do país mais afetada pela Covid-19 e a sétima em número de mortes. Maranhão tem 152 novos casos de coronavírus confirmados em 24 horas. Na região tocantina, famílias complementam a renda com produção de máscaras caseiras e chuva forte causa estrago. Prefeituras no interior do estado autorizam reabertura do comércio. Fique ligado na TV Difusora. O Bom Dia Maranhão está começando agora. Um ótimo dia para você acompanhando a nossa programação em todo o estado. Estamos começando o Bom Dia Maranhão nesta quarta-feira. Daqui a pouco você confere uma entrevista exclusiva com o secretário de Saúde do estado, Carlos Lula. Entre outros assuntos, ele fala sobre os dados do Ministério da Saúde que acabam de ser divulgados. O último relatório aponta o Maranhão em 12º lugar em relação ao número de notificações quanto ao Covid-19. O dado é do Ministério da Saúde, é do último boletim do Ministério. A região metropolitana de São Luís se destaca também aí, a Grande Ilha, no caso, em relação a número de óbitos e casos confirmados também. E daqui a pouco o secretário vai falar sobre o assunto. Ainda nessa manhã, o governador Flávio Dino vai conceder uma entrevista coletiva falando sobre o assunto. Algumas medidas novas devem ser anunciadas também quanto a esse caso. A gente vai falar daqui a pouco aqui no Bom Dia em detalhes para você. São 7 horas e mais 1 minuto, 7:01. Infelizmente, gente, o Maranhão teve 152 novos casos de coronavírus confirmados nas últimas 24 horas. O número chama a atenção, é o maior número já registrado desde o início, dessa estatística quanto ao acompanhamento de casos do novo coronavírus. O Eduardo Ericeira está comigo para falar sobre esse assunto, sobre esses números. Eduardo, bom dia. Pois é, Adalberto, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão, uma ótima quarta-feira a todos. Foi o maior aumento aí, segundo o boletim epidemiológico emitido pela Secretaria Estadual de Saúde, das últimas 24 horas, e esses aumentos vêm se repetindo aí ao longo pelo menos dos 3 a 2 últimos dias, segundo os boletins aí emitidos pela Secretaria Estadual de Saúde, o que é lamentável. Se tenta estabilizar a curva para depois que ela possa parar de crescer, e a gente percebe ainda que ela ainda está ascendente, é uma curva elevada do número de casos confirmados aqui no estado do Maranhão. E como você disse, Adalberto, há uma preocupação muito grande com a capital São Luís, com a Grande Ilha de São Luís. São muitos casos que estão registrados aqui na Grande Ilha, em todo o estado do Maranhão. Há uma crescente, mas há uma preocupação muito grande com a Grande Ilha de São Luís. A gente está, por exemplo, Adalberto, aqui na área da Praça Deodoro. A gente já deu uma visualizada aqui da Praça Deodoro. Tem muitas paradas de ônibus e tem muita gente aglomerada. Claro, muitas pessoas precisam sair ainda para trabalhar, apesar de só trabalhos essenciais. Tem pessoas que ainda continuam trabalhando, resolver alguma pendência que seja de forma emergencial. Muitas pessoas que têm se dirigido ainda à agência da Caixa Econômica Federal, outros bancos. E nas paradas, quase todas praticamente pessoas aglomeradas, não respeitando sequer a questão do distanciamento social de pelo menos 2 metros, e ainda muitas pessoas não utilizando máscaras, por exemplo, que é um objeto aí que ajuda na não contaminação, segundo os próprios especialistas. Mas vamos aos dados. 152 novos casos aí do novo coronavírus, Adalberto, como você disse, isso no estado do Maranhão, totalizando agora 630 casos confirmados. A gente lembra que desses 630 casos confirmados, há casos ativos de pessoas que permanecem internadas ou na questão do isolamento social, pessoas já infectadas pelo Covid-19, que estão cumprindo quarentena em casa, pessoas já recuperadas e também os óbitos, pessoas que infelizmente já faleceram, que foram infectadas pelo novo coronavírus e acabaram morrendo. Isso é um procedimento que foi adotado pelo próprio Ministério da Saúde e também em todo o mundo, essa questão da confirmação dos casos, não só casos ativos, mas também de pessoas recuperadas, óbitos também já registrados, acaba tudo entrando nesse total. Casos ativos de pessoas que estão internadas em UTIs, internadas em leitos de enfermaria ou cumprindo aí o isolamento social, casos aí que não são considerados mais graves, são 520 ao todo. Quer dizer, são 520 pessoas atualmente no estado do Maranhão que estão infectadas e 630 casos confirmados em todo o estado até agora. 34 mortes, subiu aí, 2 mortes foram registradas nas últimas 24 horas pelo Covid-19. Se tratam aí de 2 mulheres, uma idosa de 83 anos de idade com histórico de hipertensão
hipertensão. Ela estava sendo assistida em um hospital aí da rede pública e uma outra idosa de 85 anos de idade com quadro de hipertensão e problemas cardiológicos que estava internada na rede privada aqui da capital São Luís, ambas aqui da capital maranhense. Até o momento, 2.920 testes laboratoriais foram feitos para a Covid-19. Até agora, 2.920 foram realizados aqui no estado do Maranhão, testes aí para a Covid-19. Subiu também em um município, ontem a gente havia informado, eram 22 municípios maranhenses com pessoas já com casos confirmados, pessoas infectadas pelo Covid-19. Agora são 23 cidades. A gente chama a atenção, a grande maioria, mais de 90% dos casos, cerca de 95% dos casos, quase totalidade, na grande ilha de São Luís e a grande maioria aqui na capital maranhense, na capital São Luís. São 533 casos confirmados só na capital São Luís. Só para se ter uma ideia, o segundo município, depois de São Luís, também na região metropolitana, na grande ilha de São Luís, é São José de Ribamar, que só tem 38. São Luís são 533 aí confirmações para o Covid-19, um número realmente assustador. Sobre esses dados, Adalberto, ontem teve aí uma coletiva no Ministério da Saúde, assim como todos os dias, no final da tarde, ali aproximadamente por volta de 17 horas, 5h30 da tarde, entre 17 e 17h30, normalmente acontecem essas coletivas concedidas aí por profissionais que estão ali na linha de frente do Ministério da Saúde, e eles falaram sobre esse dado preocupante das grandes aí, regiões metropolitanas de todo o país, e infelizmente São Luís aparece aí num dado preocupante. Vamos ouvir o que foi dito nessa coletiva. Aqui é o coeficiente de incidência por região de saúde, buscando comparar os municípios que são muito próximos, as regiões conurbadas. Então, nós temos ali no Ceará, a região de Fortaleza, com o maior índice, seguido de São Paulo, depois Manaus e Alto Rio Negro, a área central do Amapá. Temos também aquela região lá que pega até lá na Cabeça do Cachorro, a região do Rio Negro e Solimões, a região de São Luís, região metropolitana, a região de Laguna, em Santa Catarina, a região metropolitana do Rio de Janeiro, região metropolitana de Recife e a Foz do Rio Itajaí, em Santa Catarina. Então, estes são os locais em que, comparando o mesmo coeficiente de incidência para todas as regiões do Brasil, temos estes como os principais locais, ou as 10 regiões mais afetadas. Não estamos falando aqui de municípios, estamos falando de uma região que geralmente são regiões metropolitanas e que recebem os casos de municípios vizinhos. Aqui já é o coeficiente de mortalidade. Então, todos os dois dados estão sendo calculados por 1 milhão de habitantes. Foi uma solicitação de várias pessoas para poder comparar com outras regiões do mundo. Então, em relação à mortalidade, temos São Paulo em primeiro lugar, a região de Fortaleza em segundo, Manaus em torno do Rio Negro, a região do Limoeiro, 10ª região lá do Ceará, região do extremo oeste paulista, seguido de Recife, São Luís, a região de São Luís, Campo Mourão no Paraná, Franco da Rocha em São Paulo e Mossoró no Rio Grande do Norte. Nós criamos uma plataforma em que todos os hospitais que tem internação de pacientes com Covid, deve informar a disponibilidade dos leitos de UTI, os leitos que estão sendo utilizados, os leitos que estão vagos, tanto os leitos que são utilizados para outros pacientes, para outras patologias, como também para os leitos destinados exclusivamente para o atendimento das pessoas com síndrome respiratória aguda grave, porque nesses leitos, nessas UTIs, não vão internar só pacientes graves com Covid, vão internar pacientes que precisam de assistência ventilatória e que são infectados por outros vírus, como influenza e vários outros vírus que ocasionam síndrome respiratória aguda grave. Pois é, interessante, importante essa fala aí do João Gabardo, que é secretário executivo do Ministério da Saúde. Há pessoas que necessitam, às vezes, com outras síndromes respiratórias, não é só a questão do novo coronavírus, o Covid-19, a questão, por exemplo, da influenza, do H1N1, e por conta disso que é necessário seguir as recomendações para evitar esse colapso na questão da saúde. Dado preocupante, a grande ilha de São Luís é uma das mais infectadas, às vezes as pessoas não entendem, mas há uma questão de proporcionalidade. Por exemplo, aqui em São Luís tem pouco mais, na grande ilha, de 1 milhão de habitantes.
habitantes, cerca de 1.200.000 pessoas, 1.300.000 pessoas. São Paulo, por exemplo, tem 20 milhões de habitantes só na capital paulista. Então tem essa questão de proporcionalidade quando o Ministério da Saúde vai repassar esses dados, e aí sim a Grande Ilha de São Luís vive uma situação preocupante. O estado do Maranhão também aparece aí entre os 12 estados, na lista de 12 estados com maior aí, número de pessoas infectadas. A gente tem inclusive aí mostrando um dado preocupante também do estado do Maranhão, são 12, não tão preocupante ainda como a Grande Ilha de São Luís, mas aparece entre os 12 estados com maior número aí de incidência também de infecção pelo novo coronavírus. O estado aparece aí com, segundo o último boletim, com 32 mortes, porque eles divulgam, o estado do Maranhão já contabiliza 34 mortes, mas aparecia com 32 mortes porque o Ministério da Saúde divulga justamente esse dado antes da divulgação do boletim epidemiológico aqui da Secretaria Estadual de Saúde. O Maranhão aparecia na 12ª posição entre os estados com maior número de pessoas que acabaram morrendo após serem infectadas pelo Covid-19, e também aí a quantidade de pessoas infectadas, uma quantidade também bem elevada, subiu agora para 152 novos casos, mas já era uma quantidade bem elevada também em todo o estado do Maranhão. Em todo o país, Adalberto, o Maranhão ocupando a 12ª posição, como eu disse. Em todo o país, o Ministério da Saúde já contabiliza, agora segundo o último boletim que foi emitido pelo Ministério da Saúde, 25.262 casos confirmados aí do Covid-19 e já ultrapassa 1.500 mortes. 1.532 pessoas morreram, perderam a vida após serem infectadas pelo Covid-19. Isso em todo o país. A gente volta com você, Adalberto Melo. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Daqui a pouquinho, Eduardo Ericeira vai voltar para nós com informações ao vivo aqui no Bom Dia. A pandemia do coronavírus alterou o calendário de pagamento do IPTU 2020. Vamos ver na reportagem. No planejamento inicial, a previsão era de liberação dos números para a primeira quinzena de abril, ou seja, era para estar sendo disponível aos contribuintes a tabela com o pagamento do IPTU neste momento. Só que por conta da pandemia do novo coronavírus, houve a reformulação dos prazos. O início do pagamento do IPTU aqui para São Luís, que estava previsto para maio, foi adiado para julho. A nova tabela com os valores do IPTU será divulgado até o mês de junho. E o secretário da Fazenda de São Luís já alertou que esses prazos podem sofrer novas alterações dependendo do comportamento da pandemia. Os casos comerciais também estão sendo analisados pontualmente, já que tiveram perdas, principalmente os setores de hotelaria e restaurantes. Principalmente o setor de hotelaria e a parte dos restaurantes são os setores mais atingidos nesse momento com a crise, onde a queda em relação principalmente ao ISS foi drástica. Então não temos movimento praticamente turístico nesse atual período. Então esses setores são os mais estão padecendo com esse momento de crise. Tudo depende do atual cenário, do desenvolvimento, do aumento ou diminuição dessa pandemia dentro do município de São Luís, para haver a possibilidade de postergar mais ainda a questão da cobrança do IPTU, como também de outras situações que a Secretaria de Fazenda tem sido demandada em relação à renúncia, abrir mão de ISS, IPTU, situações que envolvem renúncia fiscal, a necessidade de aprovação de leis para isso. Então o município de São Luís tem estudado, tem tido essa sensibilidade junto a esse atual momento que passa não só a cidade como o estado e nosso país. O secretário também reforçou que o município está tendo perdas financeiras por conta da pandemia do novo coronavírus e que isso também está sendo levado em conta na atualização das receitas. Com a redução de determinado imposto, o ente público, no caso o município de São Luís, pode não ter a mesma capacidade para a realização de serviços como limpeza pública, como manutenção de prédios, hospitais e escolas. Então, por isso que é bem delicado, existe a necessidade de todo um estudo econômico e financeiro em relação à questão de abrir mão da cobrança de determinados impostos e taxas. Olha, por conta da pandemia, estados e municípios, eles já contabilizam aí perdas significativas. Estimativas apontam que o Maranhão contabiliza aí um déficit de R$1 bilhão no primeiro semestre. Assim como os demais estados brasileiros, o Maranhão também já contabiliza um déficit considerável nas contas públicas. De acordo com o governador Flávio Dino, somente no mês de abril, o estado perdeu em receita cerca de R$300 milhões, um montante significativo.
Só que além da redução na receita, o Maranhão também enfrenta um aumento nas despesas públicas. A elevação da despesa pública se dá por conta da política cambial do governo federal. Então, os produtos adquiridos no exterior, e aí eu falo principalmente medicamentos que são utilizados hoje, por exemplo, nos testes do Covid, tem preço em dólar. E as estimativas não são nada boas. A previsão é que até o mês de junho, o Estado contabilize em perdas aproximadamente R$1 bilhão, situação que pode resultar em uma forte recessão e o aumento no nível de desemprego. O adiamento do pagamento de impostos que normalmente ocorrem no primeiro semestre do ano, como o IPVA, também favorece para a queda da receita. Nesse momento em que atravessamos uma pandemia mundial, é clara a necessidade para que sejam adotadas medidas que visem o enfrentamento da crise econômica, para que, em meio ao combate do novo coronavírus, estados e municípios não entrem ainda em colapso financeiro. É importante que haja medida de combate à crise econômica, é importante que tenha, paralelamente, medidas de combate ao vírus, mas é preciso que a União utilize seus instrumentos para salvar o emprego de milhares de pessoas pelo país. E o governo federal também deve contabilizar perdas. Os gastos provocados pelo enfrentamento à pandemia de coronavírus reverterão a trajetória da dívida pública bruta brasileira. Segundo projeções divulgadas ontem pela Instituição Fiscal Independente, órgão consultivo do Senado, a dívida bruta do governo geral encerrará 2020 em 84,9%, 84,9%, quase 85% do produto interno bruto, que é a soma das riquezas produzidas. Uma outra informação, a equipe econômica do governo federal propôs ontem novas medidas de ajuda aos estados e municípios de 77,4 bilhões de reais em substituição ao projeto de lei complementar 14919, que foi aprovado na Câmara dos Deputados. Você ligado aqui no Bom Dia Maranhão, nessa manhã de quarta-feira, são 7 horas e mais 16 minutos. Um decreto municipal autorizou a reabertura do comércio em Presidente Dutra. Para isso, algumas regras foram determinadas pela Prefeitura da cidade. As lojas poderão abrir e funcionar normalmente, porém tem muitas restrições e dentre elas isso aqui. O álcool em gel esteja de fácil acesso na entrada da loja para que o cliente e também os colaboradores possam fazer a higienização das mãos. Medidas também de combate ao Covid-19. O álcool em gel é só uma das obrigatoriedades. Máscara e distanciamento são outras que não podem ser esquecidas. Todos os nossos funcionários estão usando máscara, como vocês podem perceber, estão usando luvas, tudo claro, para dar realmente aquela segurança para o cliente que vir até a nossa loja, queira comprar e queira pagar, ele está certo e seguro de que a loja está oferecendo todas as condições possíveis para ele se manter realmente bem tranquilo, né, comprar com comodidade, com conforto e o principal com segurança também. Os bancos parecem ser um setor que deve dar muito trabalho para a fiscalização, já que tem filas, aglomeração e o uso da máscara não é uma adesão em massa por aqui. A Polícia Municipal está entre as forças que farão as fiscalizações do cumprimento do decreto. Estamos andando em todos os comércios, alertando as pessoas a usar máscara, usar gel, ficar distante das pessoas a 2 metros. Vamos agora, para pouco, vamos passar na Caixa Econômica, vamos lá falar com o gerente, ver como é que vai ficar a situação de lá, que a aglomeração lá está muito grande. Para tornar o decreto mais efetivo, a Prefeitura de Presidente Dutra estabeleceu punições para quem descumprir as regras do decreto municipal número 087 de 12 de abril de 2020, que já está em vigor. São 7 horas e 18 minutos. Confira agora o nosso giro de notícias. E o governo do estado divulgou imagens da chegada de 107 equipamentos de ventilação artificial em São Luís. Os respiradores mecânicos são essenciais para o tratamento de pacientes graves infectados com coronavírus. As unidades serão instaladas em leitos de unidades de terapia intensiva distribuídas entre a capital e o interior do estado. Na semana passada, via Consórcio Nordeste, o Maranhão já havia tentado comprar os respiradores, mas a transação foi interceptada nos Estados Unidos. Ao todo, só nessa aquisição, serão 180 ventiladores mecânicos. Hoje estão sendo imunizados, além de idosos acima de 60 anos de idade, crianças entre 6 meses e menores de 6 anos, com as iniciais O, P e Q, profissionais de saúde e pessoas acamadas.
São público-alvo dessa etapa ainda pessoas com doenças crônicas. Nesta quarta-feira, começam a ser vacinados os trabalhadores do sistema prisional e a população privada de liberdade. 12 postos de vacinação estão em funcionamento em escolas públicas da capital e o esquema em drive-thru continua sendo realizado no estacionamento do Castelinho, exclusivamente para idosos. Beneficiários do Programa Tarifa Social de Energia Elétrica poderão aderir ao programa pela internet. Criados pelo Governo do Estado por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, os canais de atendimento servirão para facilitar o acesso dos usuários aos descontos de até 100% sobre a parcela do consumo de energia na tarifa de energia elétrica. As informações estão no endereço www.tarifasocial.sedes.ma.gov.br. A Receita Federal recebeu cerca de 84 mil novos pedidos de inscrição e de regularização do cadastro do CPF. A regularização do CPF é necessária para o pagamento do auxílio emergencial de R$ 600 pela Caixa Econômica Federal durante a pandemia do novo coronavírus. Para evitar aglomerações e deslocamentos às unidades do órgão, a Receita está recebendo pedidos de inscrição e de regularização por canais eletrônicos. Segundo a Receita, cerca de 11 milhões de CPF com pendências relacionadas à Justiça Eleitoral serão liberados pela Caixa Econômica Federal hoje para receberem o auxílio emergencial. Depois de contato com a instituição financeira, a Receita foi informada de que os sistemas do banco estarão atualizados nesta quarta-feira. No próximo bloco, confira uma entrevista exclusiva com o secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula. E mais, Silvão Alves atualiza os principais assuntos da área de segurança depois do intervalo. São 7 horas e mais 21 minutos. O Bom Dia volta já já. São 7 horas e mais 24 minutos, 7h24. Agora a gente fala no Bom Dia de Segurança com Silvão Alves. Ele apresentou agora há pouco o Bandeira 2, tem as principais notícias da área de segurança e está comigo. Silvão, bom dia. Bom dia, Adalberto, bom dia a todos. Silvão, a câmeras de segurança flagraram a ação de um arrombamento, foi aqui na capital, no bairro do Vinhais? É, lá no Vinhais. O comerciante, inclusive, ele diz que colocou essas câmeras de segurança em função de um outro arrombamento, que o estabelecimento dele tinha ocorrido no estabelecimento dele, há meses atrás, e aí levaram cadeiras, levaram vários objetos. E aí, agora, o indivíduo sobe no muro, ele usa uma árvore, né, como apoio, e aí sobe no muro, e não tem imagens lá da parte interna, mas segundo o proprietário, ele vem lá, ó, ele dobrou já a rua, e veio lá, bem aqui nessa árvore aqui, ele vai se apoiar e vai pular o muro lá para dentro do estabelecimento. Lá dentro não tem câmera. A diferença da última vez é que agora foi filmado. Da última vez não tinha câmera, agora teve câmera, ele foi filmado, aí ele vai lá, observa na rua, olha, e depois ele volta, estuda a melhor estratégia no momento para ele entrar. É possível que ele tenha sido o mesmo indivíduo que tenha estado lá antes. E aí ele levou vários objetos agora e, além do mais, consumiu, né, bastante bebida lá do comércio e também comeu tudo que tinha por lá, ele acabou comendo. Ele não foi preso e a ocorrência foi registrada lá na 4ª Delegacia lá do Vinhais. Silvão, você mostrou também um assalto à residência, esse foi no Maiobão? No Maiobão. Na verdade, foi um assalto a motorista de aplicativo e o motorista de aplicativo, embora ele não apareça aí na cena, mas ele está na mala do carro desse veículo Onix preto, né, onde ele foi dominado pelos assaltantes e o cidadão estava chegando em casa lá. Né, e eles entraram aí nessa casa que fica lá no Maiobão, levaram vários objetos, colocaram tudo dentro do carro, colocaram aparelhos de televisão, né, vários aparelhos eletrônicos eles botaram dentro desse carro e levaram. O motorista de aplicativo diz que ele passou ainda quase 2 horas no interior da mala do veículo e que daí eles praticaram vários outros assaltos até depois liberarem ele, libertaram ele, que nada sofreu além do susto. O carro, esse veículo aí, foi utilizado em vários outros assaltos. Depois, os bandidos roubaram outro veículo Onix, também lá na região lá do Quatrá, que é um cinza, que também ainda está em poder desses criminosos aí. E ontem à noite eles praticaram vários assaltos também a pedestres lá naquela região lá do Quatrá, aqui em Itapiracó. Obrigado, Silvão. Até amanhã. Ok, até amanhã, Adalberto. Bom dia. Silvão Alves apresenta de segunda a sexta, gente, 6 da manhã, cedinho aqui, o Bandeira 2. São 7h26, agora 7h26. O secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, conversou com o repórter Eduardo Bueno pela internet
Na entrevista, o secretário comentou o dado em que São Luís, a região metropolitana, aparece entre as capitais mais afetadas aí pela Covid-19. No caso, a região metropolitana de São Luís aparece em destaque em relação às demais regiões metropolitanas, aí com um referencial de 1 milhão de habitantes. O secretário falou também da taxa de ocupação de leitos na Grande Ilha e fez um apelo aos maranhenses. Vamos ver. Bom dia, secretário. Você está agora aqui no Bom Dia Maranhão. Queria que primeiro o senhor fizesse uma análise do panorama geral. Anteontem, no caso, o Ministério da Saúde divulgou uma lista das capitais que estão em situação de emergência. São Luís aparece em 7º lugar. Como é que a Secretaria de Saúde vê esse dado, um dado bastante importante, porque eles fazem uma avaliação de quantitativo de casos para 1 milhão de habitantes, Como é que a Secretaria de Saúde vê esse dado? Esse dado levanta algum alerta aqui para a capital? Bem, bom dia, Eduardo. A nossa preocupação é não em relação a esse número absoluto. Esse número do Ministério da Saúde, ele diz pouco, porque a gente tem que considerar uma outra proporção. Isso é importante que se diga. É o número de testes feitos. Infelizmente, muitos estados da federação, muitos estados do Brasil, possuem um número muito pequeno de testes. E isso acaba dando um número muito pequeno de resultados. A gente considerar diversos estados do Nordeste, eles chegam a menos de 1.000 testes ou a pouco mais de 1.000. Isso é irrelevante considerando o tamanho da população. Se nós tivéssemos esse patamar de testes e esse número reduzido de testes feitos, provavelmente nós teríamos um número muito pequeno de resultados. Isso não queria dizer que a sociedade estaria menos doente. Pelo contrário, apenas que estaria subnotificada. Então, a nossa preocupação não é tanto em relação ao número absoluto, porque a maior parte dos casos que nós encontramos são ou assintomáticos ou leves, Não são pessoas que demandaram atendimento em rede hospitalar. A nossa preocupação é em relação à capacidade da nossa rede hospitalar de aguentar a pressão das pessoas que vão adoecer e, portanto, precisar dessa rede. De modo que, assim, a gente olha o resultado do Ministério da Saúde com um asterisco, poderia dizer. É preocupante? Mas é preocupante a situação do Brasil como um todo. É a mesma coisa, considerar. Do total de testes, eu tenho em torno de 17% deles positivados no estado. Não é uma média muito diferente de outros estados da federação. A diferença é a quantidade de testes que se realiza. Eu acho que a gente tem que olhar outros números. Por exemplo, a capacidade de atendimento, é saber se a nossa rede concentra ainda atendimento suficiente, leitos suficientes para atender as pessoas. Até agora ele tem atendido bem. E, de outro lado, o número de óbitos. Esse sim preocupa, mas também com outro asterisco. A gente tem feito a investigação, uma vigilância do óbito muito dura, muito séria aqui no estado. Então, enquanto outros estados só estão contabilizando óbitos que já estejam confirmados e então vai a óbito em unidades hospitalares, todos os óbitos de síndrome respiratórias aqui no estado estão sendo investigados. Agora, você estava falando aí sobre capacidade de atendimento, Olhando esse boletim que foi divulgado recentemente, o estado está, a capital maranhense, aparece aí com um pouco mais que 40% de leitos exclusivos de Covid, ou seja, são 40% de vagas ocupadas por pessoas que estão em estado grave. Isso, de alguma forma, levanta algum alerta? Já está quase 50% da capacidade. Então, é necessário que as pessoas se mantenham em isolamento social para que, por exemplo, esses casos não aumentem rapidamente e aí o Estado acabe não tendo tempo hábil de dar a resposta e de disponibilizar mais vagas especificamente aqui sobre a capital? Esse é o principal ponto. O boletim ele leva em consideração os leitos da rede estadual. Eles não levam em consideração ainda leitos da rede municipal, leitos da rede federal. Então a gente tem leitos de UTI ainda na rede do município, temos leitos de UTI exclusivos para a Covid também no hospital universitário, no hospital da Universidade Federal do Maranhão. Então, nesse caso, a gente ainda tem leitos extras que entrariam nessa conta. Então, quando, na verdade, a gente for somar tudo, isso vai dar algo em torno de 30%. Então, não é preocupante ainda. Mas eu preciso que a população permaneça em casa, permaneça em isolamento. Por quê? Porque quanto mais eu ando, mais eu vou ter a manifestação da doença em várias pessoas da sociedade ao mesmo tempo. Eu não tenho condição de ter todo mundo doente ao mesmo tempo. Se isso acontecer, aí eu não vou ter capacidade de resposta do sistema. A nossa preocupação é, sobretudo, com as pessoas imunodeprimidas, com comorbidade anterior e com as pessoas idosas.
temos recebido muitos casos de pessoas que permanecem em suas casas, não saíram e são acometidas da doença. Quem está levando a doença? Outras pessoas da casa. Agora, você estava falando aí nessa sua fala agora sobre monitoramento, né? A Secretaria de Saúde agora também está monitorando, usando aplicativos desses locais, né? Inclusive, foi uma medida que começou no Recife, depois foi levada para São Paulo, enfim, outros locais. E nessa semana também o próprio governo federal ia utilizar um aplicativo de monitoramento, mas quando foi ontem, né, o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, deu para trás, né, desistiu, disse que precisava de uma análise melhor, se amparando aí na questão do sigilo dessas pessoas. Então, para as pessoas que estão em casa aqui no Maranhão, elas também estão sendo monitoradas, né? O governo do estado tem como saber como é que está a porcentagem de isolamento social para justamente direcionar políticas para diminuir isso, né? Para aumentar o isolamento e diminuir, e então disponibilizar vagas na saúde, não é isso? Isso, a gente analisa aplicativos para saber a relação da mobilidade social de um modo geral. O que o governo federal ia fazer era o monitoramento individual de cada pessoa. Isso a gente não faz, porque até isso violaria o sigilo de cada um, né? De saber assim, o Eduardo foi para onde hoje? Eu poderia entrar lá no aplicativo e olhar para onde ele se deslocou. A gente faz isso de uma maneira geral, e o que a gente tem notado é que a cidade tem se movimentado mais. A gente pode analisar, por exemplo, percentual de pessoas em casa, percentual de pessoas em atividade de lazer, percentual de pessoas trabalhando. Isso a gente tem aplicativo para monitorar, a partir de dados celulares. Então é até simples de se fazer, é possível ser feito, a gente tem feito e tem tido um alerta de preocupação de quê? De a gente continua com uma mobilidade muito grande na cidade. As pessoas continuam se deslocando muito intensamente dentro da nossa capital. Secretário, então, para encerrar, que mensagem o senhor deixaria para os maranhenses, né? Nesse dia 15 de abril, né? A gente já está há algum tempo fazendo aí esse isolamento social, um isolamento voluntário, mas que mensagem o senhor deixaria para que a gente não acabe indo para um isolamento obrigatório, lockdown, suspensão de todas as atividades? Que tipo de atitude as pessoas deveriam tomar ou devem tomar para evitar que o governo do estado tome ações mais enérgicas, mais drásticas para tentar combater a Covid-19? Então, eu queria fazer um pedido à população, e é um pedido de ajuda mesmo, para que a gente não tenha de tomar medidas mais drásticas, para que a gente não tenha que fechar, isolar e colocar, de repente, polícia na porta das pessoas. Eu pediria muito que a sociedade nos ajudasse nesse momento. Tente diminuir a sua saída de casa, só saia de casa se for estritamente necessário, só saia de casa se de fato isso for indispensável para a sua vida. Procure não ir todos os dias para o supermercado, procure não reunir seus amigos, não é momento para isso. Eu quero muito poder voltar a ver minha família. Eu já estou há semanas longe deles. Muitas pessoas, da mesma forma, profissionais da área de saúde que saíram de suas casas, também querem voltar a olhar suas famílias. A gente só vai conseguir fazer isso se a sociedade nos ajudar, se a sociedade se conscientizar de que ela precisa ficar em casa, se a gente não diminuir a curva de contaminação, se a gente não diminuir o número de pessoas contaminadas todos os dias, nós não vamos ter como conter essa doença. A gente pode, daqui a algumas semanas, estar tomando medidas mais drásticas. Lembrando que agora pela manhã, na manhã dessa quarta-feira, o governador Flávio Dino vai conceder uma entrevista coletiva, provavelmente anunciando novas medidas, já que os dados mostram aí aquilo que foi falado durante a reportagem, a grande ilha de São Luís se destacando aí. O secretário falou sobre, entende que é relativo esse número, esse dado, né? E nessa coletiva o próprio secretário deve participar também. Nesta manhã, a equipe da Difusora, claro, vai acompanhar e vai trazer em nossos telejornais e no portal MA10 mais informações. O ministro Luiz Henrique Mandetta, ministro da Saúde, anunciou a edição de uma norma que obriga os hospitais a comunicarem o nível de ocupação de seus leitos. Há cerca de 2 semanas, a equipe do Ministério da Saúde havia informado que realizaria um censo sobre o tema, mas o secretário executivo da pasta disse que ainda há locais que não repassam a informação. Com a obrigatoriedade da promessa do Ministério de que o dado possa ser aí, então acompanhado diariamente, esse é um dos indicadores para avaliação dos gestores estaduais e municipais para definir as medidas de distanciamento social. Segundo nova orientação do Ministério da Saúde, estados e cidades que possuem baixa incidência e tiveram pelo menos 50% dos leitos vagos, eles poderiam então migrar do isolamento ampliado para uma modalidade denominada seletiva, com a retomada aí dos comércios e mantendo em casa apenas público de risco. Há essa possibilidade,
O Ministério deve anunciar oficialmente, mas a partir desses dados coletados, e agora, como eu falei, vai ser diário, essa informação vai ser atualizada ou precisa ser atualizada diariamente. São 7 horas e mais 37 minutos, 7h37. Olha, voltou a chover forte nas últimas horas em várias regiões do estado. Em Imperatriz, na região tocantina, ruas e avenidas ficaram alagadas. Estragos foram registrados em vários pontos da cidade. Pela manhã foi possível perceber melhor o perigo. O buraco interditou uma das vias. Na rua Tupinambá, entre as ruas Ceará e Piauí, no setor Mercadinho, um carro caiu no buraco que surgiu há mais de um mês. O peso do veículo quebrou canos da rede de abastecimento de água. O motorista disse que desviou o percurso para fugir de um trecho alagado da Avenida Ceará. Com a chuva, aí quase não dá para visualizar, acabou caindo dentro do buraco. Ainda agora, quase 3 carros ia caindo também por cima já dele lá no buraco. Moradores dizem que o problema começou durante uma chuva no início do mês de março, que provocou o rompimento da rede de esgoto e de água. O asfalto não resistiu. Segundo a Defesa Civil do município de Imperatriz, a média de chuva da noite de segunda-feira até o início da manhã desta terça-feira foi de pouco mais de 101 milímetros. Para os agentes, o dia começou com o monitoramento de pontos considerados críticos. São os pontos que nós monitoramos diariamente. Não só aqui, como Parque Alvorado, a Grande Cafeteira, ali a região também da Vila Cinco Irmãos. Então são regiões consideradas críticas. Então, graças a Deus, nessa chuva de ontem não teve alagamentos em uma grande proporção, mas um alagamento parcial. A Avenida JK amanheceu assim e pode piorar se o nível da água do Riacho Capivara continuar aumentando. O acesso a bairros como Nova Imperatriz, Boca da Mata, Cinco Irmãos e JK ficou prejudicado. Situação bastante complicada, chuva muito forte, não é? A CAEMA informou que o buraco na rua Tupinambá foi causado por problemas na rede de drenagem de água das chuvas, de responsabilidade da Prefeitura. Já a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos de Imperatriz informou que medidas serão adotadas para conter erosão nos locais citados na reportagem. Disse ainda que as vias serão sinalizadas para orientação dos motoristas e pedestres. São 7 horas e 39 minutos, 7h39. Vamos ver como é que fica a previsão do tempo para hoje, gente. A gente começa com 3 cidades, São Luís, Imperatriz e Caxias. Em São Luís, sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e à noite. Mínima é de 24, máxima 29 graus. Em Imperatriz, hoje, sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado com chuva a qualquer hora, hein? Mínima de 22, máxima de 29 graus. Na região dos Cocais, Caxias com sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 24, máxima de 31 graus. Mais 3 cidades do nosso mapa, parceria com o LabMex, Laboratório de Meteorologia da UEMA. Colinas, Estreito e Tutóia, em Colinas, pancadas de chuva à tarde e também no horário da noite. Lá em Colinas, mínima de 22, máxima de 30 graus. Em Estreito, um abraço aos amigos que acompanham a programação da TV Difusora em Estreito, períodos de nublado com chuva a qualquer hora hoje, hein? Mínima de 23, máxima 29. Na bela cidade de Tutóia, sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e também à noite. Mínima de 25, máxima de 31 graus. No próximo bloco, mais de 1 milhão de trabalhadores já tiveram jornada e salários reduzidos ou contratos de trabalho suspensos. E mais, a AGU recorre ao Supremo para que o isolamento obedeça regras federais. Assuntos para John Coutrinho no quadro de política. Nós voltamos já já. São 7 horas e mais 43 minutos, 7h43. Olha, mais de 1 milhão de trabalhadores já tiveram jornada em salários reduzidos ou contratos de trabalho suspensos. Os números foram informados pelo governo federal. Eduardo Ericeira está comigo e tem os detalhes a respeito desses números, desses dados. Eduardo. Pois é, Adalberto, mais de 1 milhão de trabalhadores, né? Como você disse, esses números foram divulgados pelo governo federal por meio do Ministério da Economia e é o que a gente vem chamando a atenção, né, Adalberto? São 2 preocupações, a questão sanitária, a questão da saúde, que é prioridade por se tratar da vida das pessoas, mas há algo muito preocupante também, claro, que é a questão econômica do país durante esse período de pandemia e também depois que passar a pandemia provocada aí pelo novo coronavírus. O Ministério da Economia também tem trabalhado para tentar reduzir essa questão dos impactos negativos que podem
podem ser trazidos por conta da pandemia. Um deles é essa questão dessa medida provisória que foi aí adotada pelo governo federal na questão da suspensão dos trabalhos de alguns trabalhadores brasileiros ou então diminuição na jornada de trabalho para que as pessoas não possam perder o emprego, o que é algo aí que seria mais preocupante ainda no cenário como esse de pandemia. Essa medida provisória que foi editada aí pelo governo federal, como você disse, Adalberto, mais de 1 milhão de trabalhadores já estão enquadrados dentro dessa medida provisória, tiveram a suspensão aí do trabalho, então diminuição na jornada de trabalho. A gente lembra que essa diminuição pode ser de 25%, 50% ou 70%, só que o trabalhador não vai ser lesado, segundo o governo federal. Se em caso de redução aí da jornada de trabalho, parte dele será pago aí pela empresa e a outra parte será paga pelo governo federal por meio do seguro-desemprego. Essa medida aí provisória 936, que cria o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, que já engloba aí mais de 1 milhão de pessoas, segundo o governo federal, já funciona e já tem força de lei, mas deve ser aprovada pelo Congresso Nacional em um prazo de até 120 dias. Ontem teve uma coletiva por parte do Ministério da Economia que ele falou sobre essa questão de planejamento, essa questão de segurança jurídica, portaria, regulamentando a questão dos trabalhos para tentar evitar a perda do emprego e a questão do pagamento que os trabalhadores vão receber também para não ficar desamparado. Vamos ouvir trechos aí dessa coletiva que foi concedida por representantes do Ministério da Economia. Nós estamos agora finalizando a portaria que vai trazer os regulamentos que operacionalizam essa medida provisória e com ela a gente espera trazer maior clareza de como se operacionalizam essas requisições de benefício. A negociação coletiva posterior supera o acordo individual e passa a ser a base do relacionamento entre a empresa e o trabalhador. Pois é, Adalberto, só para orientar aqui as pessoas não devem ter preocupação, segundo o próprio governo federal, as pessoas vão receber o salário, as pessoas que tiveram, por exemplo, a suspensão do trabalho, elas vão receber 100% do seguro-desemprego. Em relação a corte no trabalho, como eu disse, pode ser de 25%, 50% ou 70% na jornada de trabalho. Se for de 25%, a empresa arca com 75% do salário do profissional e o seguro-desemprego, o governo federal, no caso, cobre os outros 25%. Se o corte for de 50%, fica 50% para cada, 50% pago pela empresa, os outros 50% aí pelo segundo-desemprego por parte do governo federal. E se o corte for de 70% do salário do trabalhador brasileiro, ele recebe 30% do salário pago pela empresa e os outros 70% da parcela do seguro-desemprego. Lembrando que o governo federal disse que nenhum trabalhador brasileiro vai receber, mesmo com essa medida provisória, com esse planejamento adotado por conta da pandemia, nenhum trabalhador brasileiro vai receber menos que um salário mínimo. A gente volta com você, Adalberto, desejando uma ótima quarta-feira a todos. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Vai lembrar que o governo federal vai adotar o critério da proporcionalidade, inclusive em relação ao próprio salário mínimo e o valor a ser pago aos trabalhadores nesse período de exceção, nesse período especial aí, por conta desses cortes que estão acontecendo. Então, haverá uma proporcionalidade comparado, inclusive, ao valor do salário-desemprego. O salário mínimo também será proporcional aí esse cálculo vai ser feito de forma proporcional. São 7 horas e mais 48 minutos. Agora a gente fala de política. Está comigo John Coutrin, aqui no Bom Dia. John, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. John, só para reforçar aqui, né? O cidadão tem o contrato de trabalho foi alterado em relação à empresa, né? Mas dependendo do salário que o cidadão recebe, quer dizer, o pagamento vai ser feito por parte do governo, não se sabe ainda como vai ser feito, a partir de que data vai ser feito, falta acertar esses detalhes, será proporcional ao salário mínimo, né? Exatamente. Só quando, como você falou, Adalberto, no começo, só quando a pessoa recebe o salário mínimo, vai receber totalmente. Aí não tem como cortar todo, né, o salário mínimo. Mas nos outros casos aí, o trabalhador vai acabar perdendo um pouquinho no salário, né? Vai acabar perdendo um pouquinho. E a matemática não vai ser exata de a empresa deixa de pagar, o governo vai lá e não, de forma cobre alguma. 100%. Não. Não cobre 100%, não. Vamos lá, vamos em frente. O governo Bolsonaro recorreu ao Supremo Tribunal Federal para que estados e municípios sigam, então, regras federais. A AGU já tomou essa medida, né? Recorreu, porque ontem o presidente Bolsonaro, Adalberto, na saída do Palácio, né, foi mais uma vez questionado aí sobre as medidas adotadas pelos estados,
tendo em vista, por exemplo, aí a questão, vários vídeos que circulam nas redes sociais, né, daquela mulher sendo presa, detida, aliás, por policiais, né, porque ela não estava cumprindo as regras de restrições. E aí ele foi perguntado sobre isso. Ele disse, não, quem tem o poder é o STF, quem manda é o STF, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver, mas recorreu da decisão, né, do ministro Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes deu essa decisão que dá autonomia para os estados e municípios tomarem suas próprias decisões na questão de restrições de isolamento social. E ontem a AGU recorreu, né, o André Mendonça com outros advogados, o ministro André Mendonça com os advogados, recorreram aí dessa decisão ao próprio Supremo Tribunal Federal. Por que é importante essa decisão, Adalberto? E eu creio que deve ser mantida, sem dúvida nenhuma, pelo STF. É importante porque dá respaldo, uma segurança maior para os governadores, para os municípios. Já imaginou, por exemplo, se o governador do Maranhão, Flávio Dino, não tivesse adotando essas medidas restritivas, nós temos, ainda assim, com todas essas, né, ações tomadas pelo governo do estado, nós temos visto aqui no Maranhão os casos de contaminação do Covid aumentando, proporcionalmente o número de óbitos, né? O Maranhão cresceu muito em relação a isso. Imagine se não tivesse o isolamento social, poderia ser muito pior. Então, por isso, essa questão da segurança, para que os governadores possam, os prefeitos possam, portanto, ter autonomia sem interferência nenhuma, né, do governo federal neste caso específico. É importante também para que não haja nenhum tipo, Adalberto, de desordem social, né, para que não haja aí influência política, ideológica nas decisões. Então, essa decisão, creio eu, que deve ser mantida e é a mais correta. Os governadores têm trabalhado de forma acertada neste momento e por isso é importante que eles tenham essa segurança jurídica dada pelo STF em relação a esta autonomia. Ô, John, vamos falar aqui sobre um comentário do filho do presidente? Sim. Foi o número 1, número 2 ou... Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro, né? Ele fez um comentário sobre filas na Caixa Econômica aqui no estado do Maranhão, em Timon. Qual foi o comentário que ele fez? Ele falava da questão que as pessoas estão sem desrespeitando, emprego, sem trabalhar, sem emprego, né? Para receber aqueles R$600, fila grande. E isso aí fez uma crítica. Nós temos um vídeo aí, né, que é de um cidadão lá de Timon. Aí o Eduardo Bolsonaro usou esse vídeo, está aí no Twitter, né, as imagens, ele fala fila para receber os R$600, pede para o prefeito olhar para o povo, né, que o pessoal possa trabalhar, assim, uma espécie de indireta aí em relação ao isolamento social. Nós vamos mostrar o vídeo. A gente está com um probleminha técnico em relação ao vídeo, mas até bom que o João já disse aqui o que tem lá no vídeo. Aí ele colocou o vídeo lá nas redes sociais e aí? Aí o cidadão reclama, dizendo, olha só as filas nos bancos, né? Olha só o tanto de gente aqui recebeu R$600. Só que é o seguinte, essa questão de banco é de competência do governo federal, né? O filho do presidente parece que não atentou para isso, ou seja, uma crítica ao próprio pai. Um tiro do pé, como o Banco Central tem que organizar isso. Até o governador Flávio Dino esteve aqui na Rádio Difusora e falou sobre isso, né? Ele disse que independente, já que o Banco Central não está tomando nenhuma medida, ele vai ser obrigado, né, já a manter uma vigilância maior em relação aos bancos. Até porque, Alberto, para concluir, todo dia passa aqui no noticiário, aqui no jornal, né, sobre não é preciso o cidadão estar indo aí nos bancos, só em último caso, né, só em último caso. Vai receber seu dinheiro na conta digital para quem não tem. Então, é preciso um maior esclarecimento. E quando o filho do presidente faz isso, ele acaba atingindo diretamente o próprio pai. Ou seja, o comentário era para atingir o governador aqui do Maranhão e acabou respingando no governo federal. Isso. Né? Ô, John, aquele orçamento de guerra lá no Senado andou? Está parado ainda? A tentativa do governo em aprovar aquela urgência? Isso, é para hoje, quarta-feira, né? Hoje esse orçamento de guerra ser votado ali no Senado. Adalberto, vamos ver, a expectativa é para hoje. E falando ainda a questão de orçamento, né, falando também da questão federal, o ministro Mandetta, essa notícia é fresquinha, o ministro Mandetta já avisou a equipe dele, Adalberto, que vai sair do cargo, né, que o presidente já procura um nome para substituí-lo, ele já avisou a equipe dele do Ministério da Saúde e o ministro Mandetta apenas vai aguardar até que o presidente Bolsonaro escolha um nome que tenha o amparo da classe médica, né, que tenha o respaldo, né, o aval da classe médica. Parece que não vai ser o Osmar Terra mesmo, o Osmar Terra está descartado, mas o ministro Mandetta, ele deve mesmo sair do cargo ainda nesta semana,
Ontem, por exemplo, Adalberto, o ministro participou de uma reunião com o presidente Bolsonaro, né? Mas ele praticamente ficou calado, não falou muita coisa, até diante da repercussão da entrevista que ele deu no último final de semana. Ele mesmo reconheceu que talvez tenha passado um pouquinho do ponto com as declarações, né? Mas ele avalia o seguinte, que já vai mesmo sair e o presidente Bolsonaro, a equipe dele, talvez não o presidente, mas a equipe dele já arma uma estratégia. Qual é a estratégia? No sentido aí de tentar desgastar um pouquinho o Mandetta, como se ele não fosse o salvador da pátria. Obrigado, John. Até amanhã. Até amanhã. Olha, gente, com o crescimento da procura por máscaras caseiras, muita gente viu na fabricação do objeto uma oportunidade aí de complementar a renda, né? Vamos ver na reportagem. A máscara mudou de objeto de proteção para algo mais. A produção dela é também uma oportunidade de complementar a renda da família. E a demanda está só aumentando, graças a Deus, sinal de que o pessoal estão se protegendo, né? É bom e ruim por conta do tempo que a gente está vivendo, mas como está em falta e a gente está conseguindo manter todo mundo do jeito que ele está querendo, graças a Deus estamos mandando agora até para fora. E graças a Deus está indo tudo ok. E o negócio deu tão certo que a Maíris teve que contratar 3 pessoas para ajudar na produção das máscaras, que são feitas de um tecido 100% algodão. Por dia, elas conseguem finalizar entre 300 a 350 máscaras. O trabalho começa às 7 da manhã e segue até às 10 horas da noite, de domingo a domingo. Toda a venda é feita pela internet por meio de aplicativo de mensagem e rede social. E a entrega é feita por um motoboy. Em meio à crise, a Maíris conseguiu empreender. E o Sebrae, com o objetivo de ajudar os trabalhadores devido aos prejuízos causados, está desenvolvendo um conjunto de soluções voltados a atender a cada um dos segmentos mais atingidos, como o da beleza, que é o setor da empreendedora. E entendendo a necessidade de gerar flexibilidade, de realizar um planejamento a curto, médio e longo prazo, né? E o Sebrae tem contribuído fortemente com essas iniciativas, né? Através das nossas salas virtuais, oferecendo consultorias online, né? E essas consultorias elas são feitas de maneira simultânea em todas as unidades regionais, são 46 salas, né, com várias temáticas voltadas para a inovação, voltadas para o marketing e vendas. Olha, e as reportagens dessa edição você pode rever no portal ME10, gente. É muito fácil para você rever as nossas reportagens. A gente vai mostrar e explicar para você. Para acessar, nós temos uma novidade, você já deve ter visto aí na tela, né? A novidade é que basta você acionar a câmera do seu celular e apontar para o QR Code que aparece ao lado, aí você está vendo nesse momento, do lado esquerdo aí da sua tela, tá bom? E aí, se você não conseguir, é só baixar o aplicativo leitor de QR Code no seu celular. Então, você vai lá, aponta na direção do QR Code, espera preencher, rapidinho vai abrir. E é uma novidade que a gente tem para você acessar rapidamente, então, as nossas reportagens, tá bom? Bom Dia Maranhão termina agora. Amanhã a gente volta às 7 horas da manhã, depois do Bandeira 2, com muito mais informações para você ligado com a gente em todo o estado. Lembrando que nesta manhã o governo do estado faz uma entrevista coletiva para falar sobre os dados divulgados pelo Ministério da Saúde, que destacam aí negativamente a região metropolitana de São Luís, toda a grande ilha, em relação ao número de óbitos e casos confirmados comparado ao restante do Brasil, no caso aí pegando uma amostra de 1 milhão de habitantes, tá bom? Muita paz, muita saúde, fique em casa. Amanhã a gente se encontra às 7 horas com mais um Bom Dia Maranhão. Vem aí o primeiro impacto e você sabe, hora D começa meio-dia com as principais notícias do Balanço da Manhã. Tchau, tchau, até amanhã a gente se encontra.